Quando José alcançou a adolescência, era ele possuidor de grande beleza, uma beleza interior de espírito e de coração. Puro, ativo e alegre, o rapaz dava prova também do ardor e firmeza moral. Escutava as instruções de seu pai e gostava de obedecer a Deus. As qualidades que depois o distinguiram no Egito, gentileza, fidelidade e veracidade, já eram presentes desde sempre em sua vida. Depois que morreu sua mãe, suas afeições prenderam-se mais intimamente ao pai, e o coração de Jacó estava ligado a este filho de sua velhice. O texto bíblico diz: Israel gostava mais de José do que qualquer outro filho, porque ele havia nascido de sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Gênesis capítulo 37, verso 3. Jacó era grandemente afeiçoado em José, tanto que essa afeição viria a tornar-se a causa de perturbação e tristeza. Jacó imprudentemente manifestou sua preferência por ele, e esta preferência foi a causa de muita indignação e inveja de seus outros filhos. Ao testemunhar José a má conduta de seus irmãos, ficava grandemente incomodado. Arriscou-se delicadamente a chamar-lhes atenção, mas isso apenas suscitou mais ódio de seus irmãos por ele. José não podia suportar vê-los a pecar contra Deus, pois preocupava-se com a vida espiritual de seus irmãos. Com isso, apresentou esta questão a seu pai, esperando que sua autoridade os pudesse levar a corrigir-se. Jacó, por sua vez, evitava cuidadosamente suscitar-se a ira deles através de palavras ásperas e severas. Com profunda emoção, exprimiu ele sua solicitude a seus filhos e implorou que eles respeitassem os seus cabelos brancos e não trouxessem o opróbrio a seu nome, e, acima de tudo, que não desonrasse a Deus com tal desrespeito aos seus mandamentos. Envergonhados de que sua impiedade fosse conhecida, os moços pareceram estar arrependidos, mas tão somente esconderam seus verdadeiros sentimentos, que se tornaram mais amargos ao serem patenteadas as suas faltas. Como se não bastassem os problemas já existentes, para aumentar a inveja de seus outros filhos, Jacó deu um indiscreto presente a José de um manto ou túnica de grande preço, tal como usavam comumente pessoas de distinção daquela época. Para seus outros filhos, tal atitude de Jacó pareceu-lhes outra prova da sua parcialidade por José. Isso provocou-lhes a suspeita de que ele intencionava preferir seus filhos mais velhos a conferir a primogenitura ao filho de Raquel. Para a tristeza de Jacó, tudo parecia tremendamente favorável para aumentar ainda mais o ódio de seus outros filhos por José. Um dia, inesperadamente, José chegou a seus irmãos e contou o sonho que tivera. Assim disse ele: Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: Então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiar ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Gênesis capítulo 37, versos 7 e 8. Passado isso, para piorar a situação, José teve outro sonho. Foi e contou dizendo: Tive outro sonho, e dessa vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Quando o contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu dizendo: Que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a se curvar no chão diante de você? Gênesis capítulo 37, verso 9 e 10. Apesar da serenidade aparente de suas palavras, Jacó acreditava que o Senhor estava revelando o futuro a José. Achando-se o rapaz perante os irmãos, brilhando o seu belo rosto pelo espírito da inspiração, não puderam deixar de admirá-lo. Porém,
não optaram pela renúncia de seus maus caminhos e odiaram a pureza que lhes reprovava os pecados. O mesmo espírito que atuava no coração de Caim abraçava-se também em seus corações. Constantemente, os irmãos de José eram obrigados a mudar de um lugar para o outro, a fim de encontrar melhor pasto para o rebanho, e frequentemente ficava ausente de casa durante meses seguidos. Em uma dessas mudanças foram para um lugar em que seu pai comprara em Siquém. Aconteceu que, passado algum tempo, sem sequer ter alguma notícia de seus filhos, Jacó temeu pela segurança deles, por causa da crueldade anterior que tiveram com os siquemistas. Devido a essa preocupação, Jacó mandou José a encontrá-los, para trazer-lhes notícia de como iam. É certo que se Jacó conhecesse os reais sentimentos de seus filhos para com José, jamais havia pedido isso. Porém, haviam eles cuidadosamente ocultado esse sentimento de seu pai. Com o coração alegre, José se despediu de seu pai, não sonhando o idoso varão e nem o jovem, o que aconteceria antes que de novo se encontrassem. Depois de sua longa viagem solitária, José chegou a Siquém. Não encontrou os irmãos e os rebanhos. Indagando-se a respeito deles, encaminharam-no a Dotã. Já havia viajado mais de 75 quilômetros, e agora uma distância adicional de 22 achava-se diante dele. Sem se preocupar com a distância, foi-se às pressas, esquecendo seu cansaço com o pensamento de aliviar a ansiedade do pai e encontrar seus irmãos que, apesar de serem maldosos, ainda os amava muito. Ao verem José se aproximar, nenhum pensamento da longa viagem que fizera para os encontrar, de seu cansaço e fome, do direito de sua hospitalidade e amor fraternal abrandou a ameaça de seu ódio. Ao avistarem ao longe a capa de José avançada pelo vento, exclamaram zombeteiramente um com o outro: "Lá vem aquele sonhador." Gênesis capítulo 37, verso 19. Como a inveja e a vingança dominavam seus corações, viram ele na ocasião uma oportunidade para se vingarem de José. Enquanto José se aproximava, pensamentos horríveis de como fazê-los rodeavam suas mentes. Os eventos que se seguem assim que José se aproxima de seus irmãos é o assunto que veremos na nossa próxima lição. Que Deus os abençoe e até a próxima.